Você já pensou em comprar seguidores para crescer mais rápido no Instagram? A ideia parece tentadora, mas existem outros caminhos mais seguros, mais práticos, que funcionam mesmo que você não tenha muito tempo para postar e que você também não tenha muita habilidade com as ações de marketing. E até mesmo se você não gosta de fazer vídeos e muito menos aparecer ou expor a tua vida pessoal. Eu sou Elisângela Martinelli e a minha missão é descomplicar o marketing com ações práticas e focadas em resultado, especialmente para você que é um profissional liberal ou um pequeno empreendedor da área de serviços. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os riscos de comprar seguidores, por que que você não deve fazer isso e qual é o caminho correto. Ações práticas que você deve fazer e que, se você seguir, você consegue ter resultados já nessa primeira semana. Quando a gente compra seguidor, a gente realmente tem um crescimento gigantesco, né, na nossa base, muitas pessoas chegando, mas são números vazios, são números completamente que só vão inflar o nosso ego, mas não vão colocar dinheiro no nosso bolso. Por quê? A compra normalmente são de perfis fakes, são de bots, são de pessoas que não são qualificadas e o que acabam reduzindo o nosso engajamento. Por quê? Você não vai ter curtida, você não vai ter comentário, você não vai ter resposta na DM, muito menos você vai ter vendas dos seus serviços. E quando a gente está usando as redes sociais, principalmente com o objetivo de vender o nosso serviço, o que a gente quer são pessoas interagindo e comprando. Ter número só por ter não vai fortalecer a tua autoridade. Na verdade, vai te prejudicar. Por isso que eu recomendo fortemente que você não compre. E aí você pode estar pensando, ok, mas o que que eu faço para crescer se eu já venho postando todos os dias, faço muito conteúdo, faço muito material e mesmo assim meu perfil está estagnado? Ou talvez você está aí pensando, mas eu nem tenho tempo para ficar criando conteúdo todo dia, todo tempo para crescer no Instagram. Qual é o caminho? Qual é a alternativa? Eu hoje estou com 42 mil seguidores e depois eu vou te mostrar que apenas dois posts, um deles me trouxe mais de 17 mil seguidores e o outro trouxe mais de 13 mil seguidores. Então eu vou te mostrar que com poucos posts você consegue sim ter resultados. E tem mais um detalhe. Eu não posto todos os dias, eu posto uma média de 3 vezes por semana. E o outro detalhe mais surpreendente ainda é que eu consegui esse número de seguidores numa época que eu nem fazia vídeo. Eu comecei a fazer vídeos no meu Instagram há pouco tempo e não é o conteúdo que mais funciona para atrair seguidores novos. Então, se comprar não adianta, eu vou fazer o quê? Vou fazer dancinha para viralizar? Esse também não é o caminho que eu recomendo para você. Por quê? Primeiro, que você não tem tanto tempo assim disponível, né? A gente aí que trabalha com serviços. Precisa dedicar nosso tempo para atender os nossos clientes. Depois, talvez dancinha nem combine com você e nem vai fortalecer a tua autoridade. Eu não faço dancinha, eu não entro em trends e mesmo assim eu consegui crescer. E tem um detalhe no viral que eu considero extremamente importante. Quando a gente faz um post, um vídeo, um conteúdo que viraliza, você sim tem um pico também de seguidores do mesmo formato de quanto você compra. Esses seguidores que também vêm pelo conteúdo viral não são seguidores que eu chamo de qualificados, que têm perfil para efetivamente comprar de você. São seguidores que vieram porque acharam engraçado, vieram por curiosidade, mas que também não vão se transformar em resultados. Então, eu não recomendo que você faça conteúdo viral para crescer por esses motivos, né? Você vai ter picos, mas de um público completamente desqualificado. O que a gente quer de verdade, pelo menos é o que eu quero, porque eu trabalho meu Instagram completamente focado em resultados para o meu negócio e eu acredito que seja isso também que você está buscando. O que a gente quer são pessoas que comecem a nos acompanhar, mas que tenham um potencial efetivo para virar os nossos clientes, não é mesmo? Então, qual é o caminho? O que a gente precisa fazer? Tem três passos fundamentais e uma ação extra. Eu costumo falar que é uma ação extra porque ela não ajuda só na questão de ganhar seguidores e eu vou te explicar cada uma delas nesse vídeo. Primeiro passo. Para a gente conseguir atrair seguidores qualificados, aqueles com perfil para virar nossos clientes, a gente precisa trabalhar com o conteúdo correto. E o conteúdo correto, ele tem a ver sim com o conteúdo de interesse do teu público, mas ele tem que ser o conteúdo correto para despertar a atenção e despertar a vontade de te acompanhar de quem ainda não te conhece, de quem não ouviu falar de você. E esse conteúdo não é um conteúdo de oferta, não é um conteúdo que fala do teu serviço e muito menos um conteúdo que fale de você. Por quê? Porque as pessoas são movidas por interesses próprios. Então a gente precisa planejar conteúdos que sejam do interesse do nosso público. Sabe aquele conteúdo que desperta aquela sensação de isso foi feito para mim? Parece que está falando comigo? E qual é esse conteúdo? É aquele básico, aquele feijão com arroz que eu chamo, que fala de problemas, dúvidas ou desejos do teu público, mas não de maneira geral. Esse conteúdo, dentro dos problemas, ou dentro dos desejos, ou dentro das dúvidas, precisa ser um conteúdo que reflita alguma coisa do dia a dia
do teu público, uma situação usual, uma situação que ele passa todos os dias. Esse é o tipo de conteúdo que de fato vai despertar a atenção, vai despertar o interesse do público. Um outro tipo de conteúdo que funciona muito bem, além dessa questão da situação e do sentimento, é quando a gente aborda crenças. Quais são as crenças, sejam as crenças mais comuns do teu mercado ou os mitos mais comuns do teu mercado, que você tem um posicionamento contrário? Por exemplo, dentro do mercado de marketing digital, muitas pessoas pregam que você deve fazer muito, 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 muito conteúdo. Muitas pessoas pregam que você deve postar todos os dias. Eu bato muito forte nessa crença e bato muito forte nesse mito, mostrando que é possível sim atrair seguidores, fortalecer a autoridade e vender todos os dias, postando apenas 3 vezes por semana. Então, esse é um tipo de conteúdo que funciona super bem na atração de público para o meu negócio. E a gente não precisa saber 10, 20, 30 crenças. A gente pode pegar uma ou duas. Então, se eu quero atrair seguidores, eu preciso criar um conteúdo desse tipo. E aí você pode estar pensando, mas eu já crio o conteúdo. Mesmo assim, não funciona. Eu já faço esse tipo de conteúdo e os meus seguidores não crescem. Então, acho que isso daí não funciona. Porém, o conteúdo certo é um dos três pilares para a atração inteligente. O segundo passo tem a ver com a estrutura do post. Não adianta eu pegar o tema certo, que foram os temas que eu te falei agora, citei alguns exemplos, e eu criar um post que seja um conteúdo extremamente aprofundado ou extremamente técnico, algo cansativo que a pessoa tem que parar, tem que ficar raciocinando até conseguir entender a mensagem que você quer passar ali naquele post. A estrutura do post que atrai seguidor é uma estrutura muito rápida de ser consumida, muito simples. Eu não posso aprofundar. Um dos modelos que funcionam é o de checklist, com orientações práticas e simples, porque eu bato o olho com a chamada gera identificação, eu consumo rapidamente. Então, a gente também, quando pode criar um carrossel, mas esse carrossel não pode ter um blocão de texto, não pode ter 15 slides. Ele tem que ser um carrossel mais enxuto, com 4 ou 5 slides e com um texto muito rápido, muito objetivo, numa linguagem muito usual. Então, quando eu crio um post usando o conteúdo correto, no formato correto, ele já tende a atrair mais seguidores. E aí você pode dizer, mas eu já faço isso. Eu faço checklist. Eu faço post simples e mesmo assim os seguidores não chegam. E o terceiro ponto é o principal. E o terceiro ponto, poucas pessoas utilizam. Muitos até dizem, mas isso aí é a mesma coisa que comprar seguidor. E é completamente diferente. É o que eu chamo da distribuição inteligente. Por quê? Quando a gente vem para as redes sociais, normalmente as pessoas falam que a gente deve se preocupar em criar bons conteúdos. Eu costumo falar que a gente precisa se preocupar com duas coisas: criar bons conteúdos e fazer com que esses conteúdos alcancem o maior número de pessoas possíveis. E aí, se você não tem muito tempo para trabalhar nas suas redes sociais, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o Instagram a trabalhar para a gente. O Instagram é trabalhar a nosso favor. E isso sem depender de sorte, sem depender do conteúdo viralizar. Tipo, eu crio um post e fico lá rezando para que ele dê certo. Não, o caminho não é esse. O caminho é a gente usar o botãozinho azul que está ali embaixo do post. Aquele botão azul, se bem utilizado, vai fazer com que o conteúdo certo, na estrutura correta, chegue no público que você realmente quer que te conheça e que comece a te seguir. E quando eu uso aquele botão azul, eu não preciso ter um conhecimento avançado de tráfego. Por quê? O botão azul ele é extremamente intuitivo e dentro dele eu vou conseguir segmentar o quê? Para qual região eu quero que esse meu conteúdo seja apresentado, eu vou conseguir selecionar se eu quero que ele seja apresentado para homens ou mulheres, e aí vai depender do teu público. Você vai escolher qual é a idade que você quer e você vai selecionar, em termos de perfil, de comportamento, quais são os interesses dessa pessoa. E com isso, eu consigo atrair seguidores todos os dias com perfil real para virar meus clientes. E aí você pode pensar, mas isso é muito caro, eu não tenho dinheiro para investir. Essa estratégia funciona a partir de um investimento de R$ 10 por dia. Então, pensa comigo, R$ 300 no mês. R$ 300 no mês, você talvez consiga fazer um bolinho assim de panfleto para sair distribuindo na tua região. E com R$ 300 por mês, você consegue atingir milhares e milhares de pessoas. Você consegue cobrir, dependendo do tamanho do teu negócio, da abrangência do teu negócio, toda a tua região de atuação. E quando a gente está falando de um negócio, é fundamental que a gente tenha recursos para investir em comunicação, mas investir de uma maneira inteligente. Então, se hoje, em vez de você ficar tentando gravar vídeo ou deixando de usar as redes sociais porque você não grava vídeo, você
cria um post na estrutura correta, com o conteúdo certo, e você faz esse conteúdo chegar para as pessoas que ainda não te conhecem. E com isso, você está ativando os três pontos da atração inteligente. E principalmente, você está ativando o processo de vendas dentro das suas redes sociais. Por quê? Se você não tem pessoas novas chegando todos os dias, você fica com um universo limitado de potenciais clientes para comprar de você. E se você coloca esse investimento no conteúdo certo, na estrutura correta, você faz o Instagram trabalhar para você e atrair bons seguidores. Então, não pegue o teu dinheiro e compre seguidores. Pegue o teu dinheiro e invista na distribuição inteligente do conteúdo certo para o público que você realmente tem interesse em atrair para o teu perfil. Vamos ver alguns exemplos disso para ver como funciona? E depois eu quero te falar de um detalhe extremamente importante para que isso funcione ainda mais. Hoje eu tenho 43 mil seguidores. Eu quero pessoas que realmente têm potencial para virar meus clientes. E desses 43 mil, 17.654 vieram desse único post. O que que esse post aborda? Esse post aborda a questão de crenças e comportamentos do meu público. O outro post aqui me trouxe 6.700 seguidores. Esse post aqui, ele é extremamente simples. Ele está batendo em cima das objeções que o meu público coloca para não ativar as redes sociais. Então, eu coloquei frases que são ditas efetivamente pelo meu público e coloquei uma explicação, um caminho prático para mostrar para ele que aquilo ali não é uma verdade. Então, faça a conta comigo. Esses 43 mil, 24 vieram somente desses dois posts. E essa estratégia eu não fiz só no meu perfil. Essa mesma estratégia eu já apliquei em mais de 13 negócios diferentes e completamente diferentes, né? Desde super nichados, como uma importadora da área médica e hospitalar, como escolas que atuam numa região. Então, ele funciona para todo tipo de negócio. E com toda certeza vai funcionar para você também. E para facilitar ainda mais esse processo para você, eu reuni todo o detalhamento dessa estratégia, com todo o cuidado na hora de selecionar o conteúdo, com todas as estruturas dos posts que mais convertem, com modelos para os mais diferentes nichos e principalmente com comandos exclusivos para o ChatGPT na versão gratuita fazer essa pesquisa correta e construir os posts de maneira correta para você. Eu reuni tudo isso no meu programa Ganhe Mais Seguidores Qualificados. Nele eu entrego todo o passo a passo com aulas muito objetivas, que se você sentar agora, você vai conseguir implementar ainda hoje, e todas as ferramentas para você usar o ChatGPT para garantir que você faça isso de maneira correta, rápida e numa estrutura que realmente funcione. Além disso, eu não te ensino só a implementar, eu te ensino a fazer todo o direcionamento dentro do Instagram, compartilhando a tela, mostrando exatamente quais são os botões que você precisa apertar para fazer o impulsionamento de maneira correta. Eu te ensino a analisar os resultados para entender se eles estão bons ou não. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para saber se tá bom ou não esse conteúdo. Compartilha também esse conteúdo com um profissional que você quer ver ter sucesso, que pode estar aí também travado nas redes sociais. E faz mais uma coisinha. Comenta aqui para mim qual é o teu negócio, com o que você trabalha, que eu te dou uma orientação de um tipo de conteúdo que você pode aplicar. E claro, né? Clica no link, libera acesso ao programa e coloque esse Instagram para crescer da forma correta. Porque eu tenho certeza que você tem um serviço maravilhoso, que você é um profissional muito competente e o que eu te ensinei aqui vai te ajudar a fazer com que toda essa informação chegue nas pessoas corretas que possam virar os seus clientes e aumentar o teu faturamento. Te espero no próximo vídeo para descomplicar o marketing digital.